Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A sacrílega comunhão na mão. O desrespeito máximo com Jesus sacramentado. Proibido ajoelhar-se? Imagine-se agora chegando na igreja e, ao ultrapassar a porta, repentinamente nosso Senhor Jesus Cristo torna-se visível à sua frente, em toda a sua glória e majestade. Qual atitude você tomaria? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. São Lucas 15:7. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. Será que você, estimado irmão, está ciente? Um grande número dos arcebispos, bispos e sacerdotes proíbem, chegando até mesmo ao absurdo de negar a comunhão, quando o fiel ajoelha-se para receber Jesus Eucarístico? Imagine-se agora chegando na igreja e, ao ultrapassar a porta, repentinamente nosso Senhor Jesus Cristo torna-se visível à sua frente em toda a sua glória e majestade. Que atitude tomaria? Penso que a mesma que eu, ou seja, me jogaria aos pés de nosso Salvador e Redentor. Ou estou enganado? Agora pergunto: o que poderá levar um eclesiástico a impedir que um comungante ajoelhe-se perante seu Deus? Temos pouquíssimas hipóteses e, como não poderia ser diferente, todas elas gravíssimas para essa circunstância. Em virtude da Sagrada Eucaristia ser Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade, portanto apenas não o enxergamos, como na hipótese levantada anteriormente ao ingressar na igreja, porém ele está ali, completamente, integralmente. Como então negar para a sua augusta presença todo o nosso respeito, amor e gratidão por seu amor e misericórdia de vir até nós, pobres e miseráveis pecadores, fazendo-se alimento para socorrermos em nossas fragilidades e pequenez de simples criaturas? Ajoelhar-nos é o mínimo. Na realidade, devíamos sim prostrar-nos, todos em adoração, à sua divina presença. E quando os eclesiásticos, aqueles que têm o dever maior de zelar para que haja respeito, devoção e piedade perante Jesus Eucarístico, agem de maneira inversa, impedindo que se dê o máximo de reconhecimento em atos de fé, o que nos resta concluir, além da certeza de que Deus está sendo ofendido pelo desprezo e a impiedade de seus prediletos e os fiéis escandalizados? É simples. Esses, ao assim se posicionarem, demonstram claramente que não acreditam mais na presença real de nosso Senhor na hóstia consagrada, se é que um dia acreditaram. Você sabe como se chama o católico, eclesiástico ou leigo, que passa a contestar e desmentir com palavras ou atitudes versículos da Bíblia Sagrada e a desobedecer a doutrina, os dogmas, os doutores da Igreja, o que o magistério ensina, o que determina o Código de Direito Canônico, os santos e o Papa? Herege. Sim, é isso que eles são, hereges. E como tal deveriam ser excomungados, pois esta é a penalidade para os heréticos. Vamos então ver o que nos ensina a Sagrada Escritura. Cumpre somente que vos mostreis, em vosso proceder, dignos do Evangelho de Cristo. Quer eu vá ter convosco, quer permaneça ausente, desejo ouvir que estáis firme em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação.
E é a vontade de Deus, porque a vós é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentais o mesmo combate que me tendes visto travar, e no qual sabeis que eu continuo agora. Filipenses 1, 27 e 30. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro para mim mesmo. A verdade sai de minha boca. Minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim. Isaías 45, 22, 23. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Mateus 2, 11. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhes de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, sê curado. Marcos 1,40. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 33. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Mateus 15, 25. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles, prostrou-se diante de Jesus. Mateus 17, 14. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Lucas 5:8. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26, 39. Posto de joelhos, exclamou em voz alta: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A estas palavras, expirou. Atos 7,60. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família do céu e da terra. Efésios 3, 14 e 15. Os anciãos prostravam-se e adoravam. Apocalipse 5, 14. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo. Apocalipse 7:11. Então os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoravam a Deus, que se assenta no trono, dizendo: Amém, aleluia. Apocalipse 19:4. Mas ele me disse: Não faças isso. Sou um servo, como tu e teus irmãos os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. Prostra-te diante de Deus. Apocalipse 22, 9. No documento Inestimável Donum, de 1980, aprovado pelo Papa João Paulo II, lemos: Para que o coração possa se curvar diante de Deus em reverência profunda, a genuflexão deve ser cuidadosa. O Papa São Pio X diz: A pessoa pode esperar de pé por símbolos e promessas, mas diante da realidade que é Deus presente na Eucaristia, a pessoa deve receber com carinho e de joelhos, finaliza o Papa Santo. A genuflexão humilha somente quem não crê, e sobretudo quem não ama, porque exatamente o amor se alegra de não poder igualar nem compreender toda a grandeza e os merecimentos da pessoa amada. Os que hoje alegam hipocritamente dificuldades operacionais para que todos voltem a comungar de joelhos são os mesmos que rapidamente trataram de suprimir as mesas da comunhão. E como bem sabemos, um erro nunca justificou o outro. E mais,
Nada na face desta terra é motivo suficiente para reduzir-se a atos de adoração, amor e gratidão ao nosso amado Senhor, que tanto sofreu e ainda sofre por nós. Por nossa falta de amor e tremenda infidelidade. Se você vai passar a partir de agora a ajoelhar-se para receber Jesus, essa decisão é de sua inteira responsabilidade. Mas não se deixe constranger por nenhum padre ou bispo. Por quê? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Também não fique preocupado se em sua paróquia ninguém comunga de joelhos, porque se eles têm vergonha dos homens, lembre-se. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. E também, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará glória a Deus. Isaías 45, 23. Portanto, ninguém pode proibir a um católico de receber a Santa Eucaristia de joelhos e diretamente na boca. A comunhão na boca é direito verdadeiro e próprio do fiel, ao passo em que a comunhão na mão é mero indulto. A maneira que os fiéis recebem a Sagrada Comunhão mostra se a Sagrada Comunhão é para eles não só a realidade mais sagrada, mas a mais amada, e nela vem a pessoa mais sagrada. A recepção do corpo de Cristo exige, portanto, uma profunda fé e pureza de coração, e ao mesmo tempo gestos inequívocos de adoração. Esta foi a característica constante dos católicos de todas as idades, começando pelos primeiros cristãos, desde os cristãos na época dos padres da Igreja até os tempos de hoje. O Espírito Santo guiou a Igreja, instruindo mais profundamente sobre como tratar a santa humanidade de Cristo na Sagrada Comunhão. A Igreja Romana, no século VI, distribui a hóstia sagrada diretamente na boca, como testemunhado em uma obra do Papa Gregório Magno, Diálogo, página 3. Na Idade Média, os fiéis começaram a receber o corpo de Cristo de joelhos em uma expressão exteriormente mais clara de adoração. São Columbano, em sua obra Regula Coenobialis, página 9. Em nossos tempos, e já se passaram 50 anos, há uma profunda ferida no corpo místico de Cristo. Esta ferida profunda é a prática moderna de comunhão na mão, uma prática que difere essencialmente do rito análogo dos primeiros séculos, como descrito acima. Esta prática moderna é a ferida mais profunda do corpo místico de Cristo, porque nela ocorrem as 4 seguintes deploráveis manifestações. Primeiro, um surpreendente minimalismo nos gestos de adoração e reverência. Em geral, na prática moderna de comunhão na mão, há quase uma ausência de qualquer sinal de adoração. Segundo, um gesto igual ao se lidar com alimentos comuns, ou seja, recolher com os próprios dedos a sagrada hóstia na palma da mão esquerda e levá-la por si mesmo à boca. A prática habitual de tal gesto faz com que, em um grande número de fiéis, especialmente em crianças e adolescentes, a percepção de que a sagrada hóstia não está presente, a divina pessoa de Cristo, mas um símbolo religioso, uma vez que tratam a hóstia sagrada exteriormente da mesma maneira como tratam um alimento comum, tocando com seus próprios dedos e levando a comida com os dedos à própria boca. Terceiro, a perda de numerosos fragmentos da sagrada hóstia. Pequenos fragmentos caem frequentemente no espaço entre o ministro e o comungante por falta do uso da patena. Muitas vezes ficam fragmentos da sagrada hóstia
na palma e nos dedos da pessoa que recebe a comunhão e depois caem. Frequentemente, esses numerosos fragmentos caem no chão, onde são pisoteados pelas pessoas que não percebem esses fragmentos. Quarto, o crescente roubo de hóstias sagradas, uma vez que a forma de a receber diretamente com a própria mão facilita enormemente o roubo. Não há nada na Igreja e nesta terra que seja tão sagrado, tão divino, tão vivo e tão pessoal como a Sagrada Comunhão, porque é o próprio Senhor Eucarístico. E essas 4 coisas deploráveis acontecem com ele. A prática moderna da comunhão na mão nunca existiu nesta forma particular. Não é compreensível que muitas pessoas na Igreja não reconheçam esta ferida, considerem este assunto como algo secundário e até mesmo perguntem por que se fala sobre este tema. E o que é ainda mais incompreensível, muitos na Igreja até mesmo defendem e difundem esta prática da comunhão. Foi crença e prática constante da Igreja de que Cristo, realmente presente sob as espécies do pão, tem que receber divina adoração, tanto interna como exteriormente. Neste gesto simboliza que é Cristo, na pessoa do sacerdote, quem está alimentando os fiéis. Além disso, esse gesto simboliza a atitude de humildade e o espírito de infância espiritual que o próprio Jesus exige de todos os que queiram receber o reino de Deus. Mateus 18:3. Durante a Sagrada Comunhão, a hóstia sagrada é o reino celestial verdadeiro, porque ali está o próprio Cristo, em cujo corpo habita a divindade. Colossenses 2:9. Se por um momento pudéssemos ver a cena dantesca que se produz em nossas igrejas com a comunhão nas mãos, ficaríamos horrorizados. Se alguém nega que no venerável sacramento da Eucaristia está contido Cristo inteiro, sob cada uma das espécies e sob cada uma das partes de qualquer das espécies, feita a separação, seja anátema. Ensina de forma dogmática o Concílio de Trento. Não importa o nosso ponto de vista ou a razão teórica que possamos ter ou deixar de ter em nossas boas intenções, o nosso desejo de obediência, todos esses argumentos desmoronam sob o seu próprio peso, se os vemos a partir da perspectiva de Deus e não da nossa. Qual é o problema dele com a comunhão na mão? Ora, como já disse, está dogmaticamente definido no Concílio de Trento que em cada partícula da Sagrada Hóstia está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, se uma partícula, por minúscula que seja, cai no chão, é como se caísse a hóstia inteira. E se caem partículas ao solo, deve-se acreditar dogmaticamente que é o próprio Jesus Cristo, seu corpo e sangue, quem está no chão. Então, se nós pisamos sobre essas partículas, estamos pisando sobre Jesus Cristo. Sim, vamos repetir. Estamos calcando Jesus Cristo sob nossos pés. Agora é fácil compreender o amor que supõe a Eucaristia, onde Jesus foi exposto a ser o mais frágil, mesmo correndo o risco de ser pisoteado indignamente numa segunda paixão silenciosa e invisível, mas nem por isso menos cruel. E é fácil entender o quanto respeito e cuidado deveríamos tratar Jesus Eucarístico diante de sua posição voluntária de fragilidade e exposição, a qual estamos obrigados de modo absoluto e inexcusável, sem que possa haver nenhum eu que valha. Nossa única obrigação é a de protegê-lo, contra tudo e contra todos, mesmo à custa da nossa honra e posição. Quantas hóstias nessa ocasião foram também roubadas e destinadas a profanações? Nossa Senhora do Bom Sucesso, no século XVIII, profetizou o desprezo pela Eucaristia, dizendo: o mesmo sucederá com a Sagrada Comunhão. Mas ai,
Quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanação da Sagrada Eucaristia. Meu Filho Santíssimo ver-se-á jogado ao chão e pisoteado por pés imundos. Sei que haverá alguns que dirão que exagero, que sempre pode haver partículas de uma maneira ou de outra, e é certo que pode haver mesmo. Mas uma coisa é humanamente não poder controlar uma micropartícula, que, por exemplo, voe despercebida aos nossos olhos. E outra coisa muito diferente é a que cai por nossa culpa, negligência, covardia e forma de comungar. Ninguém, repito, ninguém pode arriscar o corpo de Cristo a ser pisoteado e profanado. Isto é feito dando uma única comunhão na mão. Poderia haver uma lei que obrigasse um filho a expor sua mãe para ser pisoteada, ultrajada e humilhada? Mesmo que houvesse, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria obrigação moral de continuar seguindo esta lei? Pois quanto mais se fala de Jesus Cristo, nosso Senhor e Criador, se houve milhares de mártires que morreram por não permitirem ultrajar uma imagem, um livro sagrado, vamos nós tolerar este ultraje e calcar sobre os pés o próprio Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, diante dele? Eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão vivo que desci do céu, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. João 6,51. E não apenas para a vida dos discípulos. E eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. O Senhor se fez carne, Cordeiro de Deus para o sacrifício, e de carne se fez pão, pão do céu, para alimento de nossas almas. Esse pão da vida e pão vivo, carne do Senhor, o corpo de Deus vivo e verdadeiro, sempre foi tratado com o maior respeito e cercado de inúmeros cuidados desde os primeiros tempos do cristianismo, como não poderia deixar de ser, por se tratar do próprio Deus vivo, que quis se transubstanciar usando um pedaço de pão para que os homens pudessem comer de sua carne. João 6,59. Alimento da alma, e pudessem alcançar a vida eterna. João 6,54 e 58. Antes morrer do que nosso Senhor esteja no chão por minha culpa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.